Olá, meus amores! Bora para mais uma receitinha deliciosa de hoje, gente. Hoje eu vou fazer aqui umas esfirras, mas primeiramente é a massa, né? Porque vai ficar lá fermentando, dobrando de tamanho, triplicando de tamanho, até a gente fazer as nossas esfirras, certo? Aqui eu vou os ingredientes da nossa massa para nossas esfirras deliciosas. A esfirra que eu vou fazer hoje, o recheio é de carne moída. Eu não coloquei mostrando no vídeo o preparo da carne moída porque o recheio é a gosto, os temperos, os ingredientes e até mesmo o conteúdo é que vocês desejarem, né, gente? Aqui tem meio quilo de carne moída. Eu vou fazer de carne moída, certo? Ó, bem temperadinha. Eu temperei com alho, cebola, sal e salsinha, tá? O tempero é a gosto, tá, gente? Só tô mostrando porque aí o recheio é a gosto de vocês, tá? Pra essa receitinha vai ser dobrada, tá, gente? Não vai ser uma receita pequena, vai ser uma receita grande. Se vocês quiserem, vocês diminuem tudo pela metade dos ingredientes, tá? Vou usar 400 ml de água bem morninha, 4 colheres de sopa rasa de açúcar, 4 colheres de sopa de óleo, vou usar uma colher de sopa rasa, meia colher rasa de sal, meia colher rasa, tá? E vou utilizar 20 gramas de fermento biológico. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma receita grande. Eu vou usar 20 gramas de fermento biológico para pão, tá, gente? Aí, se vocês quiserem menos, vocês diminuem 10 gramas, tá? Ali eu tenho 1,8 kg reservado de farinha de trigo, porque aí sempre tem que ter farinha de trigo a mais, porque tem massa que pede muita farinha, bastante líquido, tem uns que não, mas deixe bem reservado 1 kg a mais de farinha de trigo, tá, gente? Porque a gente, na hora de sovar, se precisar de mais um pouquinho de massa, na hora de abrir, se precisar de farinha de trigo, ali já tem reservada, certo? Bora lá? Vou colocar 400 ml de água bem morninha, não coloca água quente, tá, gente? Senão vai matar o fermento, tá? Vou colocar as 20 gramas de fermento biológico para pão. Essa receita não é difícil, tá, gente? É facinho, tá? Só é misturar os ingredientes líquidos aqui e colocar na farinha, tá? Mais nada. Dissolve bem o fermento. Eu faço o pão assim, gente, pra fazer a massa com colher de pau, porque é uma massa pesada, tá? Aquelas outras não é muito, ela quebra, ela entorta, ela não é muito boa pra fazer essas coisas não, tá? A outra é espátula de silicone, tá? Essas daqui de madeira é bem melhor pra gente fazer essas massas pesadas, tá? Prontinho, ó, tudo dissolvidinho, ó, não tem nenhum gruminho, certo? Agora eu venho com as 4 colheres de óleo. Vou colocar as 4 colheres de açúcar, tá, gente? Mexe tudo isso aqui. O sal, que eu vou colocar o último, tá, gente? O sal sempre é o último. Quando você colocar um pouquinho de farinha aqui, pode acrescentar o sal, tá? Mas não acrescenta aqui junto com o açúcar e o fermento não, tá? Pra ele não pegar, não atrasar a fermentação do pão, da esfirra, porque a esfirra é a mesma coisa da massa do pão, né? Só que a gente vai pegar ela e vai abrir pra nós fazer as nossas esfirras, certo? Prontinho.
tudo bem misturadinho, tá vendo? O sal vou deixar aqui reservadinho, tá? Só depois que eu for acrescentando farinha de trigo, que eu vou colocar o sal. Eu vou mostrando pra vocês. Mãozinha higienizada, gente, já higienizei bem minhas mãos, porque hoje vai ter que ter a mão na massa. Tirei anel, tirei tudo da minha mão, tá, gente? Pra não ter nenhuma contaminação, ó, tá vendo? Higienizei bem, tirei o anel. E a mão bem higienizadinha, porque hoje, mão na massa. Hoje tem que pôr a mão na massa, tá, gente? Mas vale a pena porque a gente vai comer um lanchinho bem gostoso, né? Eu vou acrescentando farinha, gente. Farinha não tem quantidade, eu não falo pra vocês o quanto que é, porque cada farinha é um tipo, tá? Tem farinha que pede mais, tem farinha que pede menos, por isso que eu falo pra vocês. Deixe farinha de trigo reservada, porque tem líquido e tem farinha que você coloca, ela pede muito líquido, tá? Aí você gasta uma quantidade mais maior. Mas eu vou falar pra vocês o quanto que vai sobrar de 1,8 kg, tá? Depende da farinha de vocês, por isso que eu não dou a quantidade certa de farinha não, tá? Vai mexendo com a colher de pau. Quando pesar bem, vocês verem que pesou bem, vocês não conseguem mais mexer com a colher de pau. Vocês colocam na mesa ou deixam na tapoé mesmo, não tem problema. A minha tapoé é larga, gente, dá pra dar uma sovadinha aqui. Agora, na hora de sovar para abrir, não pode ser na vasilha, tá? Vocês vão ter que tirar daqui de dentro. Na hora de sovar agora, pode. Na hora de dar uma sovadinha aqui, pode ser aqui dentro mesmo. Mas na hora de nós abrir a nossa massinha para fazer as nossas esfirras, não, tem que colocar na bancadinha aqui na mesa. Vou virar um pouquinho de farinha de trigo e mandar ver, tá, gente? Pronto. Tá um pouquinho seco, né? Agora sim eu coloco o sal, tá, gente? Agora pode colocar o nosso sal. Aí vocês veem que a colher de pau já não deu mais jeito. Tira e mão na massa, ó. Aqui já não tem mais o que a colher fazer mais nada, tá vendo? Ó, que tá a massa bem pesada. Não tem como mais a gente fazer a massa mais com a nossa colher de pau. Aí vocês vão colocar a mão na massa, tá, gente? Ó, mãozinha na massa, vamos lá sovando. Tem que sovar bastante, gente. Pra não utilizar muito líquido aqui não, muita farinha não. A gente vai amassando mesmo, sovando bastante pra não precisar tanta farinha, tá? Pra ficar uma esfirra bem fofinha, tá? Porque quanto mais farinha, a esfirra vão ficando mais durinha, né? Na hora de... E a esfirra vai ficando dura, tá? Vai sovando até enquanto der, tá, gente? Com a mão... Se vê que não tem mais jeito, aí sim coloca a farinha, tá? Vai sovando, gente, vai sovando. Ó, dá pra ver que tá grudando muito, tá vendo? Vai mais um pouquinho de farinha. Aqui já tá indo quase 800 gramas de farinha, tá vendo? Aí eu já deixo uma ali reservada, tá? Caso precise, tem mais ali, porque não reservar na hora correta de farinha, né, gente? É difícil. Vamos sovando. Até dar o ponto de não grudar nas mãos. Aí depois vocês verem que tá no ponto, lava bem as mãos e vê se a massa tá no ponto certinho, que não tá mais grudando na sua mão, tá? Mas com a mão bem limpinha.
já bem lavadinha, para não ter excesso de massa nas suas mãos, para você ver se o ponto está ideal, tá? Já já eu volto mostrando essa massa para vocês.